Okay, it's working. Well, so I'd like to welcome Daisy Dutra, Alison, Henry Pratt, and Mackenzie Reich to our meeting today to remember Jornada de Língua Inglesa. It was, in fact, what began the following jornadas we had. And it was very, very important for us, this first one. That was the only one, in fact, that FALE, promoted by ISF, Inglês Sem Fronteiras. And in fact, I'm going to ask Daisy to talk about it and the others together with her. Thank you so much for coming. Well, thank you for the invitation, and I'd like to thank Mackenzie Reich and Alison Carvalho and Henry Pratt, who have accepted to be here with us today, right? So that we can talk and remember the good times. And I'm gonna start sharing my screen with you. So I hope that works. And if it does, then it's working. It's working. Just okay. Okay. I just wanted to do something. Okay. To move. I'm not very familiar with Zoom, so I just minimized myself so that I can see the screen better. So if anything goes wrong, just let me know. Okay. All the slides are in Portuguese, so I think we are just gonna code switch back and forth, and we'll do the translanguaging, which is the word that we use now. Então, a Jornada de Língua Inglesa, né, que nós vamos conversar aqui hoje, de 2016, foi uma parceria entre o Idiomas Sem Fronteiras, né, e o programa Interfaces. Um programa Interfaces, e essa apresentação faz parte dos ciclos de celebração dos 10 anos do programa Interfaces e Concol, né? Então, o programa que todos vocês sabem, mas só lembrando, tem outros projetos, né, o Unisário, o Concol e o Educombe. E então, primeiro eu queria agradecer, né, a coordenação do Interfaces e seus projetos, né, a professora Maralice de Souza Neves, a professora Leina Jucá, a professora Annelise Scherer e a professora Valdemir Reis, né, e principalmente os monitores que sempre seguram a barra, né, desse programa, desse projeto ao longo, como a gente mencionou antes, né, o Educombe, que já está fazendo 20 anos, né, os monitores sempre foram essenciais para que a gente tivesse a manutenção de várias atividades e todo o contato com os professores, né, ao longo das semanas, entre as atividades e tudo. Então, queria deixar esse agradecimento aqui. Também queria agradecer, né, de uma maneira retroativa aí, né, o que aconteceu, as pessoas envolvidas naquela jornada de 2016, que foi a primeira jornada de língua inglesa, né? Então, no Idiomas Sem Fronteiras, né, que era um programa do Ministério da Educação, e tinha também o apoio da Fulbright, por isso que a gente vai ter, através do programa ETA, que é English Teaching Assistance, e o Henry Pratt está aqui hoje, então, para contar para a gente um pouco da participação dele. É importante mencionar que o Idiomas Sem Fronteiras, ele não acabou, né? As pessoas falam, o Idiomas Sem Fronteiras morreu. Não é bem isso. O Idiomas Sem Fronteiras teve cortada vai ser um parênteses, tá, gente? Só para situar aqui. Teve cortado o financiamento da CAPES, né? No final de 2019, e o programa, por ter sido um programa tão grande, né, que nunca no Brasil a gente teve um programa que envolvesse todas as línguas adicionais, no movimento realmente de fortalecer a internacionalização, o ensino das línguas adicionais no sistema universitário,
ele atingiu tantas instituições, mais de 60 em um certo momento, que ele se tornou outro programa que hoje chama Rede ISF Andifes. E a Andifes é a Associação dos Reitores, né, a Associação dos Dirigentes das instituições federais de ensino superior, e ele tem o apoio da Andifes, e todas as atividades são feitas voluntariamente. Eu voltei a me filiar à rede ICF, e é um trabalho totalmente voluntário, e assim, a UFMG não está envolvida diretamente, mas tem alguns professores, a professora Júnia Braga e eu, uma professora do francês, enfim, só para dar um parênteses aqui, vai ter um curso de especialização, e em certas universidades eles têm continuado a oferecer o tipo de cursos que a Laquesis, o Alisson e o Henry estavam envolvidos naquela época. Bom, já fiz parênteses, então naquela época a gente também tem que agradecer bastante, né, ao Interfaces em si, que fez a parceria, né, com a gente, que estava no ISF, comigo, que era coordenadora geral na época, e todas as pessoas que colaboraram, né, e também a Secretaria de Estado de Educação, a própria FARC, que cedeu espaço, e a Diretoria de Relações Internacionais, que naquela época eu era coordenadora de proficiência linguística, mas deu todo o apoio em termos, né, o secretário Marcos ajudando a organizar, e outras pessoas da diretoria na divulgação e tudo. Então, a gente tem que agradecer, né, hoje a Maralis falou, é um bom dia para a gente agradecer, lembrando, né, que ontem foi Thanksgiving nos Estados Unidos, e sempre a gente tem que agradecer muitas pessoas, né, então aquele sucesso da primeira jornada de língua inglesa, ele não foi uma coisa só minha, né, assim, eu era coordenadora, eu estava ali naquele momento, mas se fosse eu sozinha, nunca teria acontecido, né, e todo esse trabalho do Interfaces, do Concol, né, e do ISF, programas verdadeiramente de impacto, né, eles sempre envolvem muitas pessoas, e a dedicação dessas pessoas, né? Então, assim, meu enorme agradecimento, né, a todos que se envolveram na época, e a oportunidade hoje da gente estar podendo relembrar esse momento que foi de um esforço grande para que a gente pudesse discutir questões muito caras a todos nós, né? E é isso que a gente vai falar aqui, né? E o que foi essa jornada de língua inglesa, né? Há 5 anos atrás, que a gente está querendo lembrar hoje, né? Como a Maralice falou um pouquinho antes, ela disse que foi a primeira, né? E que depois foram muitas itinerantes, e foi uma coisa muito importante para o programa. Eu sei disso, que eles foram para várias cidades, Divinópolis, enfim, em algum outro momento, depois a Maralice e a Lena podem falar um pouco mais. Mas naquela época, né, esse aqui é o cartaz, a gente fez, era um dia só, bem concentrado, né, teve uma abertura falando de programas de extensão e formação de professores, com a professora Ana Maria Barcelos, nossa querida amiga da Universidade Federal de Viçosa, e a professora Maralice, né, teve grupos, e depois a gente fez um horário que eram uns grupos de trabalho. Então, como o ISF acontecia em várias universidades, várias pessoas vieram para apresentar o que elas estavam fazendo e trocar ideias, né? Mostrando como que o ISF também estava colaborando para a formação de professores, como o Alisson vai falar aqui hoje, ela que existe também, que estavam começando a dar aula, já davam aula, mas tinham a chance de dar aula para inglês para fins acadêmicos, né? Então, a gente teve também outros ETAs que estavam com experiências em outras cidades, vieram e tiveram reuniões. Então, foi assim, uma manhã bem interessante de grupos de trabalho. À tarde, a gente teve várias oficinas, e eles também se envolveram e vão contar para vocês um pouquinho de como foram essas oficinas. E aí, essas oficinas, elas estavam direcionadas não só à comunidade da UFMG, né, os nossos alunos de graduação e pós, que era o grupo principal ao qual o ISF se relacionava, mas também aos professores da rede pública, né, e de ensino básico em geral. E aí teve uma mesa redonda, etc., que a gente vai querer
focar mais é nessa questão dos trabalhos, né, dessas oficinas e dessa ligação que a gente fez do programa Idiomas Sem Fronteiras, com também abraçando aí a causa da formação de professores do ensino fundamental e médio. Então, aqui é só uma foto para a gente relembrar, né, alguns momentos legais, a professora Maralice, a professora Deise da Federal de Uberlândia, né, as pessoas aqui assistindo no nosso laboratório, que era a equipe que trabalhou duro, né, para organizar as coisas, alguns monitores do ISF, o pessoal da DRI, alunos da graduação, então a gente agradece a todos, né, pelo trabalho daquela época. Mas por que a gente foi juntar, né, esses dois grupos, né, um que trabalhava mais voltado para a questão da internacionalização e o outro, né, de formação de professores? Então, na verdade, isso foi um desdobramento das atividades do Idiomas Sem Fronteiras, né? Então, o objetivo do Idiomas Sem Fronteiras era promover a aprendizagem de línguas adicionais para sustentar o processo de internacionalização da universidade. Muitas pessoas sempre relacionam o Idiomas Sem Fronteiras com o que foi o Ciências Sem Fronteiras. No começo, realmente, foi uma resposta, né, às dificuldades dos alunos que não conseguiam passar nas provas para poder sair do país e ir no programa de mobilidade, né, internacional e estudar fora, né? Mas isso foi um período importante, mas a gente logo percebeu que tinha muito mais, que assim, a oportunidade da gente abrir mais cursos, dar chance para os alunos fazerem testes e melhorarem, né, a sua proficiência nas línguas adicionais, o inglês principalmente, que sempre foi maior, mas foi aberto para espanhol, francês, e ainda existe hoje, né, para alemão, japonês, né, era um movimento muito mais forte realmente de apoio à internacionalização da universidade. Mas uma das metas do ISF também, principalmente quando se tornou, né, passou logo em 2014, se tornou o Idioma Sem Fronteiras com todas as outras línguas, foi também dar esse apoio às ações de aprimoramento de professores de língua inglesa da educação básica. Por quê? Porque a gente viu, né, no Idioma Sem Fronteiras, que a gente trabalhando com os alunos de graduação, né, esses alunos de graduação, eles vão para a educação básica em muitos momentos, né? Eles precisam dessa prática. Então, a gente também sentia que seria uma oportunidade da gente ajudar, né, esse braço da formação continuada de uma maneira também, vamos assim dizer, de trazer para os alunos essa percepção desse mundo do ensino, da educação básica, que é tão importante na formação, na licenciatura, né? Porque a gente sabe, principalmente no inglês, muitos alunos acabam indo trabalhar em cursos de idiomas, né? E a gente sabe que esse outro campo também é super importante, esse outro espaço, né, da educação básica. Então, a gente fez essa proposta, e não foi só o FMG que fez atividades assim, na época do ISF, outras universidades também, a Federal de Uberlândia, aqui em Minas eu sei que fez, e muitas outras no Brasil inteiro, né? Então, aqui a gente tem um vídeo que eu espero conseguir passar. Gente, agora, quando a gente está tocando de uma plataforma para, né, aqui é um vídeo que está no meu PowerPoint, no meu slide aqui, eu vou tentar tocar. Pode ser que dê algum delay e que não fique bom. Então, se acontecer isso, vocês falam que aí a gente para e a gente tenta outra pessoa tocar, tá bom? Eu mandei para os monitores, eles tentam, eu já estou fazendo um disclaimer aqui. É um pedacinho de uma reportagem que saiu na TV UFMG na época, tá? E, gente, está muito... Eu não sei se está atrapalhando vocês aqui, mas os passarinhos estão cantando aqui na minha janela. Eu espero que isso esteja sendo um fundo bom para a minha apresentação. Então, vamos lá ouvir agora a pequena reportagem da UFMG, que saiu na TV UFMG na época.
e a UFMG sediou hoje, 24 de junho, a primeira edição da Jornada de Língua Inglesa. Foram mesas redondas, grupos de trabalho e oficinas. O objetivo é ampliar o diálogo sobre a formação de professores de inglês. O encontro é promovido pela Faculdade de Letras em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A gente discute a questão da aprendizagem linguística, né? Qual é a importância para os diferentes grupos. Então, quando a gente oferece, algumas das oficinas eram oferecidas para os alunos da UFMG. Então, por exemplo, fazer uma apresentação oral, que é uma coisa importante para um aluno da UFMG, que vai para um congresso, né? Então, como é que a gente trabalha com isso? A gente teve alguns convidados de outras universidades, que também são do programa Inglês Sem Fronteiras, oferecendo essas oficinas, né? Trazendo a experiência deles aqui para compartilhar com a gente. E outras oficinas eram mais ligadas à questão de discussão de experiências de sucesso para professores, sala de aula. Então, isso é muito importante para a UFMG, porque a UFMG tem um compromisso, né, com a melhoria do ensino, né, não só da melhoria do ensino dentro da UFMG, a questão de melhorar a proficiência linguística dos nossos alunos, mas também de colaborar com a comunidade externa. E termina amanhã o prazo para que interessados na Mostra das Profissões da UFMG se inscrevam. Bom, então acho que deu para a gente sentir um pouquinho e matar a saudade, né? Uma surpresa aqui, o Alisson e o Henry apareceram na TV UFMG e estavam aqui no vídeo. Eu quero ir em frente, eu não sei se eu vou conseguir, gente. Opa. Desculpa aqui. Opa. Então, agora a gente já vai chegar, então, na parte que a gente vai ter o relato, né, dos nossos professores da época e do nosso ETA, e eu vou, então, passar a palavra para eles, e eu vou parar de compartilhar, não sei se vocês querem... Eu posso parar de compartilhar, porque talvez vocês queiram compartilhar alguma coisa para vocês aparecerem melhor. Quem gostaria de começar? A gente acabou nem combinando isso, mas... Aqui, Ziz, pode começar, contar um pouquinho como foi sua oficina, como a gente combinou? Posso, claro. Então, eu fiquei responsável pela oficina de Creative Writing, ou escrita criativa. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante na forma como o programa foi organizado foi como nós tivemos a liberdade para criar os conteúdos e oferecer para as pessoas que estavam participando dessas oficinas o que nós acreditávamos que seria uma proposta legal, o que combinava com o nosso estilo de ensinar, com o que nós estávamos aprendendo na faculdade, e aprendemos fora da faculdade também. Eu acho que foi muito importante a maneira como a organização soube delegar e depositar uma confiança na gente de realmente estar in charge of the classroom, to hold the floor. Eu achei que isso foi o mais importante para mim. Eu acho que os meus anos na UFMG, na Faculdade de Letras como um todo, me inspiraram muito para a carreira que eu venho construindo para mim. Inclusive, eu consegui um mérito na minha tradução de textos literários, na prova que eu fiz no meu diploma de tradução aqui no Reino Unido, e esse já era um interesse que eu trazia de muitos anos. Quando a Daisy me convidou para poder trabalhar especificamente com a questão da escrita criativa, para mim foi muito interessante justamente por isso. Uma coisa que eu gostei muito foi o fato de nós termos essa abertura para dialogar não apenas com os alunos da FALE, não apenas com os alunos da UFMG, mas também com os professores, como a Deise falou, do ensino público, com as pessoas que estavam atuando no mercado de trabalho, que conheciam desafios que muitas vezes nós, por sermos ainda estudantes ou por não termos atuado nas escolas públicas, não conhecíamos, e também para nós sabermos um pouco mais das expectativas deles, de pensar que a universidade tem algo a oferecer, não apenas para as pessoas que são alunos, mas para a comunidade em geral. Eu acho que isso foi muito importante para mim.
Eu gostei bastante dos recursos tecnológicos que a universidade teve disponíveis para mim, inclusive eu pude fazer uma apresentação, eu me lembro, usando os e-boards, e a gente pôde usar os conteúdos que nós quisemos. Eu senti que houve uma confiança enorme de que nós seríamos capazes de fazer um bom trabalho, e eu acho que isso contribuiu bastante para a minha formação de professora e também para a gente sentir confiança no que a gente estava fazendo. Eu acho que grande parte do sucesso dessas oficinas e dessas mesas redondas se deu principalmente à participação das pessoas, ao interesse que todo mundo teve de ir lá, se inspirar mais, conhecer. Na minha oficina, por exemplo, eu encontrei o esqueleto da apresentação que eu tinha feito e nós falamos um pouco sobre estilos de escrita criativa, os tipos de texto. A gente olhou, aqui não vai abrir agora porque está em formato de PDF, mas eu pude tocar alguns vídeos com pequenas histórias, e depois a gente teve uma oportunidade para cada um escrever um texto. Então, isso para mim foi bem legal, porque eu acho que explorar a criatividade é uma maneira também de inspirar as pessoas a se profissionalizarem mais, a se conhecerem mais. Eu participo aqui em Londres agora de algumas rodas de poesia, onde você vai e aí você coloca o seu nome, e eles te chamam para você ler um poema ou um texto seu para o pessoal que está lá, e aí é uma coisa bem interessante. Então, foi muito inspirador para mim. E eu acho que o que mais ficou para mim foi a oportunidade que eu tive, sabendo do privilégio que eu tinha de estudar numa das melhores universidades do Brasil, de me aproximar também das realidades de outras pessoas e de outros professores, e de pensar que eu tinha alguma coisa para oferecer, que eu poderia contribuir para inspirar as pessoas e ajudá-las de alguma maneira a melhorarem os conhecimentos delas e os meus também. Então, isso para mim foi bem, bem legal. E eu acho que é bastante da experiência que eu levei também do ISF como um todo, da gente sair dessa bolha da faculdade de letras e conhecer mais o restante dos alunos da universidade, apoiá-los para que eles conseguissem atingir um nível melhor de proficiência linguística, que eu acho que nós éramos as pessoas da universidade todas melhor equipadas para fazer isso, porque nós somos professores, afinal. E, para mim, estar sendo convidado para vir aqui hoje é uma honra, eu adorei. Eu nem imaginava que vocês ainda lembrassem de mim, na verdade. Obrigada, Maquisis, né? Lógico que a gente lembra muito, né? A gente, assim, tem alunos, né? Muitos alunos, como você colocou aí, que participam, né? A gente tem uma relação, que a gente cria uma relação de confiança, e eu já estou fazendo os comentários, eu ia deixar os outros falarem, mas não aguento. Vou só fazer os comentários e passar as palavras aqui para não deixar escapar, assim. Eu acho que é muito legal você ter falado dessa relação de confiança, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente aprende ao longo da vida. Tenho conversado isso com muitas outras pessoas, inclusive que já passaram pelo ISF, não sei se vocês vão lembrar da Andressa Gomide, acho que ela foi um pouquinho antes de vocês, que está na Europa hoje, acabou o doutorado, tudo, e a gente troca essas ideias, e uma das coisas que a gente leva mais dessa vida, eu acho que são essas construções, essas relações de confiança, e essas relações colaborativas, inspiradoras, né, que eu acho que é isso que fica. Então, a gente fica feliz, assim, de ouvir isso de você. A gente só trocou e-mails, né, a gente não tinha combinado tudo isso não, gente, a gente combinamos pouco, né, mas parabéns aí por você estar trilhando uma carreira, né, que você queria, né, e está com tanto sucesso. A gente quer continuar mantendo contato aí para saber sempre mais de você. A gente fica muito orgulhoso, né, de
de saber que os nossos alunos estão seguindo aí seus caminhos, né, de maneira tão positiva, né? A gente pode ter agora, então, comentários do Alisson, depois do Henry, e aí depois a gente abre para perguntas, né, Maralice, ou comentários? Então tá, obrigada. Alisson? Me ouvem? Todo mundo me ouve? Todo mundo? Sim, Beleza. sim, obrigada. Bom, como eu vou começar a falar do Inglês Sem Fronteiras? Bom, foi muita alegria. Como eu começo a falar do Inglês Sem Fronteiras, que eu tenho tanto carinho pelo esse projeto tão lindo, né? E eu fui convidado pela Deise, pela Ana Larissa na época. Eu me lembro que naqueles dias eu não estava nem no Brasil, eu estava em Nova York, e a Deise e a Ana Larissa me mandaram e-mails vários: volta para o Brasil, nós vamos começar o Inglês Sem Fronteiras. Eu nem sabia o que era. A Isabela falou: volta, Alisson, volta, eles querem você, eles querem você muito para começar o Inglês Sem Fronteiras. Aí eu voltei, né, para Belo Horizonte, voltei, fiz parte do projeto, comecei desde a criação dos cursos, né, Deise? Foi maravilhoso. Eu fico até nervoso de lembrar, que foi muita emoção, com muito carinho. Aí eu galguei todo o projeto e culminou justamente com a jornada, que foi meu término, depois de, acho que 2 anos e meio, né, Deise? Nem me lembro, passou como uma semana, foi tão lindo os projetos. E pelo Inglês Sem Fronteiras, pelo ISF, eu fui para Brasília, naquela jornada com todas as federais. Foi fantástico aquele projeto, lá no MEC, no auditório do Ministério da Educação. Foi maravilhoso, foi fantástico. Todas as federais, todos os professores compartilhando projetos, técnicas de ensino, centenas de projetos lindos, no Brasil inteiro. E essa jornada de 24 de junho de 2016, que parece que foi um dia desses, foi fantástico, porque o Henry e eu desenvolvemos um workshop de pronúncia de inglês para falantes brasileiros, justamente para falantes brasileiros, com os nossos, né, fonética e fonologia brasileira. E foi um sucesso muito bonito. O vídeo que a Deise mostrou me deixou com muita saudade. Dá para ver o auditório 1007, né? Repleto lá, não só de professores também, mas da comunidade, alunos, professores também de inglês. E foi muito bonito, foi muito bacana. Eu tenho essa experiência do ISF no meu coração. Eu vinha já do Senex, com muito carinho também, desde o primeiro semestre meu na UFMG, em 2009. Nossa, eu estou velho. Aí... E depois eu fui dar aula na reitoria também, graças a você, Deise, né, que você me levou para a reitoria. Eu dei aula na reitoria, preparando todos, né, os departamentos da reitoria, né? Foi fantástico também. E depois veio o convite fantástico, tão feliz, para o ISF. Essa experiência do Inglês Sem Fronteiras, em geral, todos os cursos que eu pude ministrar, muito feliz, foi fantástica para a minha formação. Eu dou aula de inglês há muitos anos, eu já sou das línguas de 1 ano, foi incrível também, a Alexa, maravilhosa, se ela estiver aí, um beijo para ela. E aí depois que terminou o ESF, no final de junho, meu tempo lá, aí eu tirei 2 anos e meio de sabático. Eu fui ensinar inglês como voluntário, mundo afora. Aí eu fui para Malásia, Tailândia, eu até anotei, Camboja, foram 2 anos e meio, Turquia, Egito, Irã foi o último país, Jordânia, vários outros países. Eu fui viajar como professor voluntário. É um projeto maravilhoso de professores de inglês. E o último país foi o Irã. E eu voltei do Irã no último avião antes da pandemia, senão estava lá até hoje. E o Irã é maravilhoso por falar nisso. Então foi muito lindo. O Egito foi fantástico, a Turquia, o Camboja, meu favorito, o Vietnã. Enfim, eu fui dar aula de inglês como voluntário para crianças, adolescentes, nas comunidades de arroz. Enfim, fui no Camboja principalmente, no Vietnã, Tailândia, no sul da Tailândia, Malásia. Depois eu fui para a Finlândia, Noruega, mas isso é outra história. Aí, também tive que descansar um pouquinho, né? Leste europeu, fui dar umas voltas. Aí eu voltei agora, no final do ano passado, fiz o Enem de novo, porque eu não posso ficar longe da UFMG, e hoje eu sou aluno de turismo
aí colado no IGC. Então, eu estou muito feliz, né? Mas inglês sempre foi parte da minha vida, né? Antes de vir para o Brasil, antes de entrar para a Federal, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, né? Eu morei lá eu fui criado lá desde a adolescência. Então, o inglês está comigo sempre. Continuo dando aula remotamente pelo computador. Não gosto, prefiro pessoalmente. Não gosto. Nada vai me convencer que online é melhor que pessoalmente. Mas é o que a gente tem por agora, né? Então, eu estou muito feliz. Gosto muito do que faço. E o ISF foi um divisor de águas para mim na vida. Divisor de águas. Com muito carinho. Muito obrigado. A gente está feliz que você voltou, né? Que a gente conseguiu contato de novo com você, que você está aí muito agora obrigado. Trilhando esse outro caminho, né? No turismo. A gente espera que você tenha bastante sucesso nessa nossa nova profissão aí, que você já tem como professor, né? Ainda tem, mas com certeza mesmo online, como professor de línguas. Né? E foi realmente isso, né? O Alisson foi do primeiro grupo que entrou no ISF, ajudou a criar os cursos. Então, foi um trabalho muito, assim, os alunos eram envolvidos, né? Que se tornaram professores, foi um trabalho muito colaborativo, né? Na criação criação dos cursos, a criação dos materiais, né? Então, isso foi, a gente contou, né, com a experiência de alguns, como o Alisson, que já tinha uma boa experiência, e outros que tinham, a Laquesis também já tinha experiência com leitor, mas tinham alguns que não tinham tanto, então eles aprendiam juntos, então eu acho que isso foi muito legal, e esse trabalho colaborativo depois também refletiu, né, na própria participação sua com o Henry na jornada, né, que hoje a gente está focando aqui, mas a gente fica feliz aí saber que você está de volta e a gente em breve vai poder se encontrar, né, no campus aí no ano que vem, pelo amor de Deus. A gente espera se encontrar lá e almoçar juntos, né? Com prazer. Entre uma aula e outra, já que você está como aluno de volta na UFM, já a gente vai te chamar para outros projetos, pode esperar, viu? Com prazer, com muito prazer, Deise, com muito prazer. E a gente tem, né, o inglês tem o IFA, né, o inglês para fins acadêmicos, continua a disciplina toda, né, na UFMG, então a gente tem contato continua com contato com os alunos das diferentes línguas, próprio SENEC, das diferentes áreas, né, o próprio SENEX, né? Mas obrigada, a gente fica feliz que você conseguiu vir hoje aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Passar a palavra para o Henry. Obrigada. Olá, boa tarde. Quero agradecer primeiro a Deise pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um ano muito legal da minha vida, né? Um momento importante também da minha formação na área de linguística, porque agora eu estou fazendo doutorado em linguística e eu sei que aquele ano do Inglês Sem Fronteiras foi muito importante nesse caminho. Posso falar inglês? Acho que eu me sentiria mais confortável em inglês. Yes, of course. Thanks. Sorry, I get a little nervous, but português está ótimo, but go ahead. Não, eu me sinto um pouco sem prática agora. Eu não tenho tanto costume hoje em dia falar em português todos os dias. But yeah, I can definitely talk a little bit about my experience in general with the program, and then also with the specific event, the Jornada event. So the English Without Borders program, I think one of the really great things about it, and it kind of goes back a little bit to what Laquesis said about kind of the trust that we had to, use our strengths and take on the responsibility of using our materials. But I think the English Without Borders program did a good job of kind of taking advantage of the different interests of the different ETAs, the different strengths that we had, the things that we were passionate about. So some ETAs had really strong interests in kind of the cultural side and doing the cultural workshops. Some people really like doing, kind of the nitty gritty things with like grammar or with pronunciation, and the pronunciation. And as everyone knows, especially with doing it with Alisson, that was kind of the thing that I really took on as my passion that year. And so I did a lot of materials and workshops with the pronunciation and kind of kept developing them. And by the time it got to the Jornada event,
you know, that was something that I had been working on and had worked on with Alison, and we were both, I think, really passionate about it. So it was really nice to kind of be able to work on at that specific event, to be able to work on what I had done quite a lot of that year. And I also, you know, one of the reasons that I think it went so well and why the students gravitated toward it is because, you know, as everyone knows, so many of the professors that students had contact with at UFMG and at other schools, you know, are fantastic professors with strengths and probably have experience studying and teaching things that, you know, I don't have so much experience learning and studying as a native speaker, things that I'm not so conscious of. But I felt that since I was a native speaker, one of the things that I could contribute, you know, was some of this material on pronunciation, so that I could really kind of demonstrate some of the sounds to the students and work on these things with them, and use just a bit of technical knowledge as well. But I thought that was one thing that I could kind of contribute as a native speaker in kind of my own way. And then Alison, I think, was really good for that. I actually found the materials that we use. So Alison, I don't know if you have that, but I actually have the slides. So I found them. Is everybody seeing this? So anyway, these are the slides, and this is kind of a version of workshops that I did kind of throughout the year. But we went through very systematically and did different practice with different vowel sounds in English. So we went through lots of different example words of, you know, words with different sounds. It's really interesting for me now, actually, now that I've studied a lot more linguistics at a more technical level since then, to go back and see some of the materials. I'm actually kind of impressed. We got a lot of things right, even before taking the phonetics classes. But so, you know, we had all these different example words. We had all these different vowel sounds. We got to do practice, have students, and that was one of the other cool things too that's already been mentioned. But there were students of a different, you know, variety of backgrounds, but there were also professors as well, if I remember, in attendance. And that was one thing that I think was really cool. So I think students found this useful, but some of the professors also found this useful as well, because they could consider how to take this into their own classrooms. So we just did different exercises, practicing the different vowel sounds. I was particular, and I still am actually, I'm even doing research right now on vowel sounds in Portuguese and how Brazilian Portuguese speakers process words in Portuguese based on the acoustic properties of vowel sounds. So I have still really stayed within vowel sounds even since then. But then we moved on to really cool things with consonant sounds, and, you know, we looked at phonetic symbols. Not that that's the most important thing, but we just had really cool practice and talked about things that English has, like aspiration and pronunciations involving things with nasal sounds. And but we did, Alison's right, I probably stop sharing that because I think that's enough. But you know, we were able to take advantage, I think, especially with the collaboration with me and Alison, we were able to combine our experiences and our knowledge of both English and Portuguese to make materials that were very specifically directed toward Portuguese speakers. And I think that was really cool. So I really enjoyed it, and it definitely had an influence even on things that I did afterward, because after I got back from Brazil from this program, I actually did a little bit of English teaching with Brazilian immigrants in my hometown of New Orleans. And then after that, I started a master's in linguistics, because I realized during that year in Brazil that I was really passionate about these kind of, like, you know, this technical study of language that you can do in the field of linguistics. And so definitely that year had a really big influence on that. And then now, having done the master's, I'm now doing a doctorate in linguistics in the US. So I'm working on my PhD at the moment. But definitely a huge part of this stems back to the experience that I had with the English Without Borders program. But yeah, I remember the event very fondly, and that whole year very fondly. It was really just a wonderful year and a really great experience. And I'd love to go back if I could and see everybody. Well, thank you, Henry. That was very nice, and to see the slides back again. I was surprised that I still had them.
Yeah, that's great that you were able to find them, and the fact that you're really passionate about linguistics, and we thought that was so interesting. And I remember talking to you about this, and I was so happy when you told me you were going to England to get your master's, Yes. and then that you're getting your PhD back in the US. So we are happy to see, the ETAs on their paths too, and that the experience here in the ISF, right, and at UFMG helped you make the decision, right, of what you wanted to do in the future, and to be an English teacher, and then you realize you needed to have more technical knowledge, right? And we are happy to see that you're working on it. And would love to see the results of your PhD, since you collected some data. Did it work? And speaking of that, year, right? Yeah, so I was working on a research project. It's been a long research project because it involves collecting data from native Portuguese speakers and from Portuguese learners. But actually, the majority of the native speaker data that I collected was actually from students at UFMG who were able to participate in my study online. And so that was, Daisy, that was through the help of you kind of sending the information about my study to the students in letras and in the language departments. So actually the majority of my native speaker data came from UFMG, even though I'm in the US right now. So that was really nice. Yeah. Yeah, so I have to thank all the English professors, because we sent out to everyone and said, oh yeah, just to get more people. Well, so what was amazing was I needed only 20 to 30 people, and I had to turn people down because I received emails from like 70 people, and so I wasn't even able to use all of them. So the enthusiasm is amazing. Brazilians like to collaborate. Yeah. Yes. That's a good thing. Well, thank you very much for your comments. And I think now we would like to hear questions and comments from the people who are attending the event here today. Seria muito bom a gente ouvir as pessoas que estão aqui hoje, se tem alguém que participou dessa jornada, né? Eu queria, em primeiro lugar, aplaudir todos os três que, nossa, foram maravilhosos, né? Naquelas oficinas. A Daisy, que teve essa ideia de transformar um evento em algo que, de fato, traga, né, faça essa ligação da universidade com a comunidade e fizesse esse formato, né, de vários cursos, várias oficinas, enfim, esses workshops que trouxeram tanto conhecimento para quem ali participou, né, nos flashes, né? E esse modelo passou a ser um modelo muito interessante na formação continuada, que é isso que a gente tem tentado fazer, né? Continuado a fazer, já que a vida está assim, né? Nos flashes. Nossa vida hoje, você não tem aquele tempo todo para desenvolver, então nós vamos levando nesses interstícios, né? A gente vai aproveitando para conhecer, aprender sobre coisas novas, usando esse formato que tem dado muito certo. Então, eu queria saber aqui das pessoas que estão presentes, algumas são mais... hoje nós estamos com uma audiência um pouco menor, os professores estão exaustos, né? Muita gente não foi dispensada das suas escolas. Nós retornamos, né, para a Laqueses, que não sabia, para o Henry e até para o Alisson, né? Agora que nós estamos retornando, muito recentemente que as escolas retornaram aos cursos presenciais. E muitos dos nossos professores que estavam podendo estar aqui conosco online nas sextas-feiras,
estão sendo obrigados a estar nas escolas. E muita gente tem muitas reuniões no horário, muitos estão mesmo em aula, e a gente que participou sempre, muito ativamente aqui das nossas atividades. Então, a gente está um pouco entristecido por não estar com eles todas as sextas-feiras, mas entendendo que esse retorno está realmente mais difícil para todo mundo, né? Foi difícil durante a pandemia e agora, então, né, com o retorno presencial, trabalho ainda mais dobrado, né? A Leina, você quer, por favor, tomar a palavra aí? Você fez um comentário aqui, né? Ela não está podendo falar, Maralice. Não está podendo falar, dentista, Melhoras né? Agora aí, que eu vi. Ela deve ter feito algum procedimento aí, né? Mas está com a cara boa, fica quietinha. Cara boa. Então, estou evitando falar, que não estou conseguindo falar, nem falar direito, ó, tá vendo? Tá ótimo. Não força, não. Não força. Obrigada, gente. Toma bastante sorvete. A Lena é o nosso... É o nosso suporte aqui, porque a pessoa que tem, assim, que foi fundamental para que a gente conseguisse organizar esses ciclos de celebração. Nós estamos, desde o início do ano, rememorando cada ano, todas as atividades que nós fizemos de grande importância, nós estamos relembrando e trazendo ano a ano. Já estamos em 2016 e até fevereiro nós vamos trazer até o 2020, né? Quando a gente entrou na pandemia e tivemos uma parada aí e um retorno online, assim, tentando aprender como continuar, né? Então, tem sido... A gente tem passado por momentos muito importantes de lembranças, de retomadas, e aí é bom, porque a gente ganha de volta muitos dos nossos voluntários, né? A Laquese já falou que voltaria para fazer alguma oficina aqui online com a gente, né? Ela falou, bom, se a gente puder pagar aí um avião para ela vir também, não seria problema nenhum, né? Para o Henry também, né, Henry? Ai, quem dera, gente. Tudo a gente... Pode ser só o avião mesmo, porque a hospedagem, eu tenho muito sofá para ficar aí em Minas. Com certeza. Gente, vocês não imaginam tanto que a gente tem procurado verba e ela está cada vez menor. Vocês estão bem a par do que está sendo esse governo no Brasil, né? Então, dá para ter uma ideia de que as coisas não estão fáceis, mas a esperança é a última que morre. Bernadette, você não gostaria de contar um pouco? Você esteve nessas oficinas, eu tenho certeza, você não perde nada nessa jornada de língua inglesa. Ligue seu microfone. Isso, liguei agora. Você tem razão, Maralice. Eu me lembro, sim, e o que mais sempre, nesses encontros, sempre, o que mais me marcou e marca, como que isso, que continuamos a dar aula, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz parte, tudo que a gente apreende, como que isso nos torna professores diferentes. O próprio aluno fala para a gente que tem prazer de assistir a aula, que gosta de assistir, e isso tudo são essas sementes, né, Maralice, semeada nesse caminho nosso de muito enriquecimento. Claro, cada um de vocês, o Henry, o Alisson, né, deixam no seu caminho as suas sementes que brotam bonitas, viu, gente? E que agora que o Alisson voltou e o Henry também, então que bom que quando a gente, quem sabe ano que vem, voltar presencial às sextas-feiras,
Vamos ter encontros. Oh, sonhar é viver. Dreaming. Isso aí. Ai, mais alguém que esteve aqui? A Tatiana não era aluna da graduação naquela época? Eu não sei se Júnia teria participado. Júnia é mais antiga Alice, também. a Virgínia escreveu aqui, não sei se ela está com o microfone, ela falou que ela participou da jornada de Divinópolis. Participei. Então, porque diga. Não, tipo, foi muito bom, né? Teve o início, né? Foi com uma palestra, depois teve várias oficinas, né? Eu fiz a oficina com a professora Renildes. Né? Ela foi Ai, eu amo Renildes. Foi. Ela é até autora do livro Hayap, né? Sim. Ela foi, inclusive, ela participou do CBC, né? Da produção do CBC do Estado. Sim. Eu fiquei louca quando eu vi que eu não sabia que ela estava lá, que ela ia participar, né? Aí, quando eu vi a oficina dela, assim, muito interessante, né? Aí eu participei, foi feito lá na sala de informática da faculdade. Foi na UNA, né? Exatamente. Nós vamos ter um dia da jornada lá de Divinópolis. Nós vamos ter um dia para relembrar isso aí. Vai ser legal. muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Maralice, e o congresso que a gente participou em Brasília, meu Deus, fizemos apresentação. Ai, que top, Maralice! Exatamente. Não dá para esquecer, não. Eu estou vendo mais comentários. Oi. E essa jornada foi em parceria com a secretária estadual, né? A secretária estadual, não, desculpa, Secretaria Municipal de Divinópolis. Exatamente. Nós vamos falar disso aqui, né? Eu estou querendo ler aqui os comentários da Leina, que estão trazendo coisas importantes para nós, né? Ela diz, importante pensarmos em como as ações realizadas dentro do CONCOL e do EduConli têm ecos nas vidas de seus participantes, né? Ela está dizendo que os alunos dela da graduação atualmente, que participaram desse encontro, né? Na reunião da semana passada, nós tivemos vários alunos aqui da graduação participando e conhecendo, né, o nosso trabalho, que a Leina trouxe. São alunos do estágio supervisionado, né? E eles ficaram encantados com esse trabalho nosso aí, né? E aqui, mais para frente, ela diz, hoje, na aula da manhã, deram seus testemunhos sobre as formas como o encontro com os professores deu a eles a oportunidade não apenas de aprender um pouco mais sobre a escola e o trabalho docente, como também de entender, né, a importância da extensão universitária. E também à luz das disciplinas de produção de materiais didáticos, né? Ela está dizendo. Realmente, a importância da extensão, né? A Deise podia falar um pouco disso também, né? Que, em muitos casos, às vezes não é bem considerada. Atualmente, a extensão tem sido mais valorizada na universidade, mas nós já vivemos momentos em que não era, né? Sempre mais importância para a pesquisa e para o ensino, e a extensão um pouco de lado, né? E a gente hoje tem mais do que claro que é um dos pilares mais importantes, né? Faz essa ponte da universidade com a comunidade. A gente sabe da importância disso. Você quer que eu fale um pouquinho, Maralice? Por favor. Porque eu acho que assim, a Faculdade de Letras tem um papel muito importante na extensão, né? Que o nosso SENEX é um dos mais antigos da faculdade, da universidade. Eu não sei dizer, né? Assim,
exatamente se tem algum outro que é tão antigo, mas é um dos mais antigos, mas visto muitas vezes também com certo preconceito por outras unidades, porque a gente tem a extensão paga, né? Através do Senex, né? Mesmo que sempre tenha sido um valor mais acessível à comunidade interna e externa, né? Do que outros cursos do mercado, existia, eu falo isso porque logo que eu entrei na UFMG, em 98, faz tempo, eu logo entrei no Senex, porque o inglês, né, sempre teve um espaço muito grande, né? Muitos professores da área de inglês já atuaram, né? A faculdade veterinária, a Lena está falando que também tem isso, e deve ser muito antigo, né? Odonto, veterinária, né? Acho que a parte de saúde, vamos assim dizer, né? Tem também já com muita tradição, né? E com um espaço bem importante mesmo, bem lembrado, Lena, com a comunidade em geral. Mas a gente também sempre teve projetos que não tinham cobrança, né? Sempre a gente teve projetos, o pessoal do grego que ia para as escolas, até mesmo do próprio inglês, enfim, a gente tinha, mas quando a gente criou o Educone se tornou um projeto grande, né? Porque é lógico, e na época o inglês sempre vai ter muitos professores, muitas necessidades, e na época a gente também tinha o espanhol junto, né? Que depois se tornou um projeto separado, mas que também sempre teve um espaço grande no ensino fundamental e médio. Então, abriu mais espaço para os alunos da Faculdade de Letras ter essa experiência, além do estágio, além, né? Então, isso se tornou um outro espaço de aprendizagem. Então, a extensão tem sido mais valorizada na universidade, como a Maralice colocou, inclusive, para quem não é professor e não sabe, né? Entrou numa tabela que a gente tem que calcula quantos professores a faculdade pode ter, né? Porque, por exemplo, a professora Maralice aposentou. Essa vaga, ela vai, né, para Brasília, ela volta, e aí a universidade decide para onde ela vai, né? Então, a gente tem 1000 cálculos lá. Então, a extensão entrou, né, há alguns anos, eu não lembro direito quando, mas quando eu e a professora Maralice entramos na FMG, não entrava nessa contagem. Então, então a gente tem tido, ao longo dos anos, uma valorização em outros momentos também, né? Mas isso é uma questão importante para a vida da faculdade, para o próprio crescimento, que você tenha professores para atuar, né? Então, eu acho que assim, a valorização da extensão e a diversificação do tipo de extensão universitária que a UFMG tem feito é muito, muito interessante mesmo. Então, vamos ver o que a Lena falou, que nos faz sofrer hoje com os projetos é que temos no Interfaces a dificuldade de estabelecimento de parceria com as secretarias de educação, principalmente no que se refere à liberação dos professores para participação nas atividades de formação ofertadas por projetos. Isso sempre foi um problema, Lena, vai e vem, isso é um problema, né? Então, assim, tem épocas que é um pouco melhor, dependendo, né, da secretaria, não deveria ser assim, deveria ser independente de partidos, né? Deveria ser uma política de valorização da carreira, né? Infelizmente, a gente tem esses altos e baixos, e os professores são os que mais sofrem, né? Porque muitos querem poder estar se preparando melhor, né? E eles não conseguem esse momento de ter essa oportunidade, né? Então, eu acho que é uma construção constante nessas parcerias, mas ela é cansativa, tem momentos que a gente fica, né? A gente fica, porque também às vezes você precisa querer, o outro precisa querer ouvir, né? Mas dias melhores virão, né? E e os professores, a gente sabe que eles querem, né? Eles querem, isso faz uma diferença, como a Bernadette colocou, né? A gente sabe ao longo desses 20 anos aí como
que esses movimentos, né? Porque às vezes parece que é um movimento, foi uma jornada um dia ali, plantou uma sementinha, aquele professor vai buscar alguma coisa, né? Volta no outro ano para fazer, o Educomne vem, né? Vai participar de uma jornada na sua cidade, enfim, são coisas que ficam, né? A gente, eu acho que tem, fechando aqui essa questão da inspiração, né, que já foi comentada hoje, na confiança, nas oportunidades, né, que todos aqui que participaram dessa mesa falaram, eu acho que é isso que vale mesmo desses projetos que buscam mudar alguma coisa, né, na vida das pessoas. Que eles ficam muito chateados de não poder participar, sim, a gente... dói, né, no coração aí saber que né, eles não têm esse reconhecimento do esforço que eles fazem, né, gente, portanto, né, por um trabalho tão importante que é o trabalho na educação básica, e ter pouco reconhecimento, né, financeiro, profissional, né, infelizmente isso é uma luta que a gente ainda tem que continuar fazendo, né? Verdade, é verdade. Mas, aproveitando a oportunidade, é sempre bom a gente saber os caminhos que as pessoas vão tomando também, né? Depois de uma formação como essa para professores, a gente ficou sabendo um pouco sobre o Henry, né, que está aí no seu doutorado em linguística, coletou aí dados conosco, me deu até um pouco de curiosidade para saber se ele investigou também o português europeu ou se foi somente o português brasileiro, né? Queria ouvir um pouquinho mais do Henry sobre esse projeto, o que ele pretende depois do doutorado, o Alisson com o curso de turismo, como é que ele vai fazer esse balanço aí entre o turismo e o professor de línguas, a Laquesis hoje como tradutora juramentada na Inglaterra, né? Certified Translator and Interpreter, e outras coisas mais que ela faz, além de ser uma escritora brilhante, que eu me lembro desde a graduação, trazia seus escritos maravilhosos para a gente ver, né? Eu ficava encantada. Então, tem muita coisa aí a mais para vocês contarem para nós, que são inspiradoras para quem está ouvindo vocês. Então, vamos começar pelo Henry, que foi o primeiro que eu falei. Okay, so I'm kind of trying to work on two different research projects right now, both are for my PhD program. One of them is about the acquisition of Brazilian Portuguese as a second or third language by native speakers of Spanish and English. And so it's a study that kind of compares different models in the field of linguistics for like how the languages that someone already speaks influence the learning process of that third language. So like, for example, in the case of someone that's learning Portuguese, like, do you get more influence for, if you speak English and Spanish, for example, do you get more influence from Spanish than you do from English because Spanish is more similar to Portuguese than English is? Or does it depend on which one is your native language and which one is your second language? So there's kind of these different models in linguistics that make different predictions about patterns of influence from the languages that you already know. And so the study is kind of aimed to compare those models. And then the other study that I'm looking at is completely different. It's just about the vowel system in Brazilian Portuguese. So it's a slightly more theoretical study within phonology. There are these kind of like different ways that you could like describe the acoustic properties of different Brazilian Portuguese vowel sounds. And so I'm doing a study that looks at whether native Portuguese speakers will act it like if they're listening to words, like whether they'll
interpret a given word, even if that word is pronounced a little bit differently. Like, for example, if there's another vowel sound in its place, because we're trying to see which vowel sounds have acoustic properties in common. So even if you hear a different, like a vowel sound that really should be another one, like, do you still activate that word in your mind when you hear it in speech? So that's kind of what, and so that's a completely different study, but I don't have results yet on either of those studies, so I can give you more updates later. Can I make a comment on something? Yes. This is why I asked you about your study only of the Brazilian vowel sounds, or Yes. if you would study the Portuguese, the European Portuguese. I don't know if I can say that in English, but I'll try to say it in Portuguese and you see That's if you fine. can understand. Eu dizia, né? Eu fui casada com um português, e português sueco, eram as duas nacionalidades. Ele mora em Estocolmo atualmente, mas a gente já se separou, enfim. Quando ele vinha aqui ao Brasil, ele naturalmente não falava sueco, né? Tinha que falar português. E aí as pessoas, o Portuga para cá, o Portuga para lá, porque tem essa gozação, né? Do brasileiro com o português. E aí eu dizia para ele, quando ele conversava, as pessoas, estou entendendo nada do que ele fala, não é? I can't understand what he said. Eu dizia para ele, escuta, fale com as vogais abertas. Sim. Porque senão ninguém entende. Então, e ele ficava muito, né, chateado, porque eu dizia, olha, sabe que português de Portugal tem 3 tipos de vogal, fechadas, fechadíssimas e inexistentes. Aí você não entendeu, né? Closed, very closed and non-existent. So, yes. Não dá para estudar as vogais no português de Portugal. Não, é verdade. Porque, se você olhar as ondas, tipo as ondas dos sons, no português europeu tem uma distância menor entre as vogais. Olhando as ondas, por exemplo, no computador, a distância é mais curta entre as vogais. É verdade, exatamente. É muita verdade. Eu fiz a piada e pronto aí, olha, agora você corrobora cientificamente. Sim, posso falar que é verdade. Okay. E eu também preciso tomar cuidado na hora de analisar os resultados, porque eu não posso falar que isso se aplica ao português europeu também, né? Então eu preciso ser muito específico falando que é só o português brasileiro que Sim. É uma limitação. Isso é importante, né, para todo mundo que está ouvindo aqui, são as limitações de pesquisas científicas, né? Marcar Sim. bem o objeto, né, e as limitações do objeto. Muito bem. Sim. Obrigada. Thank you. Aí, Alisson, e aí, como é que vai ser essa vida dupla aí, sei lá qual mais, né? Primeiro, Maralice, eu adorei a história das vogais de Portugal, muito bom. Nunca mais vou esquecer. Não, eu que inventei isso aí. É muito bom. Extremamente didático e realmente é isso, né? As vogais de Portugal, muito bom. Mas eu estou vendo o que acontece comigo agora, né? Acho que poucas pessoas sabem, mas eu também sou geógrafo. Pronto. Antes. Então, eu acho que eu fiz um casamento muito feliz, né? A minha vida me levou nesses caminhos da geografia, das línguas, que eu gosto demais. Morei fora há muitos anos e, atualmente, por que não turismo, né? Então, aí eu vou ver para onde me leva, qual país que me leva no futuro, combinar alguma coisa assim com idiomas. Vamos ver. Estou muito aberto, muito feliz, muito excited. Alisson. E o turismo, não sei se todos sabem, mas o turismo na UFMG, ele está dentro da unidade que é de geociências, né? Sim, isso? Sim, então, exatamente. Tem toda uma ligação aí, que acho que você vai curtir bastante. Exato. Estarei do lado de vocês aí, ó, só um pulo, só um pulinho.
Ah, eu tenho um ótimo amigo lá, depois eu te conto, o professor Rodrigo, que é das Geociências. Ele não atua no turismo, não, mas às vezes é um bom contato falar para você conhecer mais sobre. Claro, sempre. Muito bom. O IGC é muito bonito, é um prédio muito bonito, o povo é muito bacana, são cursos lindos, né? Muito bonitos. Então, eu estou muito feliz, Vamos ver o que acontece. Mas sempre dando aula, sempre procurando algo com o ensino. E depois que eu terminei o ISF, eu falei, eu preciso continuar isso no mundo. Eu preciso continuar, tem que levar para todo mundo, ensinar muito inglês para todo mundo, moçada, meninada, né? Comunidades carentes, mundo afora. Eu podia ter feito isso no Brasil, né? Eu sempre penso isso. Mas eu queria também ter a experiência de outras culturas comigo. Outros países, outras línguas, climas, religiões. Aí foi maravilhoso. Eu já sou geógrafo antes disso, então foi perfeito casamento. Perfeito casamento, Vamos ver o que acontece, sem dúvida. Identidade sempre informação, né? Exato, Marilis. Exatamente, Marilis. O Alisson, e atualmente você está no Brasil ou não? Sim, estou. Sim, boa pergunta. Está aqui, está na UFMG, ué. Sim, pois é, você está residindo em Belo Horizonte, é isso? Sim, atualmente sim. Ok. Voltou para nós. E em breve, pessoalmente, lá no IGC, se Deus quiser. Com certeza. Então, muito bom. Laqueses, eu gostaria que você falasse, porque quando você comentou aí sobre a sua trajetória, né, tinham poucas pessoas na sala, e aí vários não escutaram. Você podia voltar aí, contar para nós como é que foi essa trajetória desde você como aluna lá na universidade, aqui na universidade, né? E depois os caminhos que tomou na vida, né? Com tudo isso. Bom, eu acho que eu trilhei uma abordagem um pouco mais prática e talvez um pouco menos acadêmica, porque eu sempre gostei bastante dessa ideia do empreendedorismo. E aí eu acho que isso para professores de inglês é uma coisa essencial para você construir uma carreira, e é uma coisa que muitas vezes não é tão focada. Eu sempre tive esse interesse na parte empreendedora do ensino de línguas. Então, aí em Belo Horizonte eu trabalhava como professora particular, e em 2018 eu resolvi me mudar para o Reino Unido. Eu moro em Londres atualmente, e aí eu comecei uma segunda parte da minha carreira, que foi tanto com aulas presenciais aqui, quanto com as aulas remotas. Então, quando surgiu a pandemia e essa coisa toda do Zoom, Teams, de dar aula online, eu já trabalhava com isso desde 2018, que foi quando eu me mudei para cá. Chegando em Londres, eu queria saber se uma pessoa com o meu perfil teria a oportunidade de existir no mercado daqui. Eu não sou falante nativa do inglês, e eu sei que existe muito preconceito dentro do mercado do ensino de aulas para pessoas que não são falantes nativas, principalmente em questão de ocupar os mesmos cargos dos nativos. E aí, para minha surpresa, eu consegui um emprego de professora de inglês aqui em 10 dias. A experiência do ISF me serviu muito bem, porque o programa no qual eu trabalhei era um programa que oferecia aulas de Business English para alunos que vinham de outras partes da Europa, para poder fazer um semestre no Reino Unido e melhorar o nível de inglês para atuar em várias vertentes do mercado, principalmente do negócio de esporte. Então, foi bem interessante para mim essa experiência. Eu tenho um carinho enorme por esses alunos, porque eles foram meus primeiros alunos não brasileiros. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que já ter tido esse contato com a parte acadêmica, com certeza fez o meu CV stand out aqui. E me deu também um pouco mais da confiança de fazer sugestões sobre o que nós podíamos adotar na escola e esse tipo de coisa. Eu acabei ficando um tempo nesse
nessa escola, e de lá eu mudei para um outro programa, que era um programa que oferecia aula de ESOL. E aí esses tipos de curso, eles são muito interessantes aqui, porque normalmente eles são oferecidos para pessoas que moram no Reino Unido e não têm um nível de inglês que permita a elas utilizar as qualificações que elas tinham no país de origem. Então, acho que isso me deu a oportunidade de ajudar várias pessoas. Foi, mais uma vez, uma outra vaga de trabalho que eu consegui fazendo a mesma função dos britânicos, e aí, para mim, isso é um grande reconhecimento de todo o esforço que eu fiz com relação a adquirir minha proficiência linguística. E foi muito legal também para eu poder fazer diferença na nossa comunidade brasileira daqui do Reino Unido, ajudar as pessoas que muitas vezes estão fazendo trabalhos como cozinha de restaurante, faxina, mas são pessoas que têm uma qualificação aí do Brasil, mas que não conseguiram ainda progredir por conta da questão linguística, e aí eu acho que isso me ajudou bastante também, foi uma oportunidade muito enriquecedora. Eu trabalhei com grupos bem grandes durante a pandemia, com pessoas que não falavam português, e aí todas as estratégias que eu aprendi de ensino, as abordagens me ajudaram bastante a lidar com esse público. Com a pandemia e as coisas todas fechando e a crise do real, eu resolvi explorar outras possibilidades, e aí eu acabei fazendo as provas de comprovação de conhecimento para eu ser tradutora juramentada e intérprete aqui no Reino Unido. Uma colega minha falou, você vai fazer essa prova, você vai precisar estudar mais de um ano, mas eu resolvi dar a cara a tapa, e aí eu estudei 3 meses e eu passei em ambas. Aí hoje eu atuo como tradutora juramentada aqui no Reino Unido, continuo dando aula de inglês, que eu acho que eu vou aposentar como professora de inglês com 100 anos, eu ainda vou estar dando aula, se Deus quiser. E eu também sou tradutor, sou intérprete judicial, que eu acho que esse foi um cargo bem legal que eu consegui aqui, porque é uma coisa que nem existe no Brasil. Mas eu vou nos tribunais e também trabalho com a polícia, com questões jurídicas para pessoas que não falam português, tanto a pessoa que é réu quanto a pessoa que é vítima de crimes e esse tipo de coisa. E aí eu venho fazendo isso, venho fazendo várias coisas bem diferentes, assim. O mercado do Reino Unido é bem interessante, bem competitivo, mas também tem muito espaço para pessoas criativas, e eu acho que isso foi bem legal para mim. A minha experiência da UFMG, com certeza, me ajudou demais, e eu fico feliz de não ter me paralisado na pandemia. Eu venho olhando agora uma oportunidade para eu fazer ou um mestrado em interpretação de conferências, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse na interpretação simultânea, é algo que eu faço bastante nos tribunais, ou em tecnologias de tradução e ensino de inglês. Mas, assim, o tempo é muito pouco e os interesses são vários, é difícil encontrar uma maneira de fazer tudo que eu quero, mas para mim foi muito legal ter vindo para cá. Se tiver alguma oportunidade ou algo que seja interessante para a faculdade, para eu falar um pouco sobre o mercado do Reino Unido, as coisas que as pessoas podem fazer para atuar aqui, mesmo estando no Brasil, para mim seria um prazer ajudar com relação a isso. Eu recebi muita ajuda e muita inspiração das pessoas quando eu cheguei aqui, e eu acho que eu não estaria conseguindo fazer todo esse progresso hoje se eu não tivesse tido as preciosas dicas dos colegas. Mas olha, isso é fantástico que você está contando, e vai ser importante, né, Deise, para a formação em geral, né, a formação completa dos alunos da gente, isso aí que você está oferecendo, né, de compartilhar a sua experiência. A gente precisa trazer mais os egressos, né, para conversar com os nossos alunos sobre os espaços, né, que existem. Olha o que o Educon e o Concol estão fazendo, né, trazendo essas coisas, inclusive com um retorno à universidade, né, à faculdade. Isso é muito importante.
Nós temos, deixaram aqui mensagens, as pessoas estão tendo que sair por causa do horário, a gente já está caminhando para o final, mas é só uma última provocação, né? A Laqueses, então, deixou a parte da escritora só para os saraus aí na Inglaterra, naquelas horas em que você vai lá fazer seus poemas, falar seus poemas, você tem contas, Na verdade, você escreve. no momento eu tenho 2 blogs. Um é um blog de aulas de inglês, eu também faço moderação de um grupo de professores particulares de inglês, e o outro foi um blog que eu comecei sobre o meu trabalho de tradutora e intérprete, mas não venho escrevendo tantas coisas, não. A única coisa que eu fiz recentemente foi uma qualificação em tradução literária, e aí eu fiquei muito surpresa, porque eu estudei bem pouco, mas passei com um mérito nessa prova, que é uma prova bem difícil, mas acho que a maior dificuldade é o tempo. Nós vimos andando, as pessoas têm estado tão ocupadas, né? E eu acho que principalmente essa coisa de trabalhar remotamente e trabalhar em casa é algo que desgasta bastante a energia da gente, mas eu faço questão de ir nesses encontros de poesia e essas coisas, porque eu acho que são coisas que renovam as energias da gente. Com certeza. Compartilha aí com a gente os seus links dos blogs, inclusive se Alison e Henry tiverem blogs ou qualquer outra coisa que eles queiram compartilhar, compartilhem aí, porque a gente grava tudo aí, e aí a gente pode depois compartilhar com os concolers que não estão presentes, com os alunos da universidade, né, Leina? Com Deise também. Enfim, são oportunidades para que as pessoas conheçam o seu trabalho, né? Deise, então, se quiser falar a palavra final, nós podemos caminhar para o término do evento de hoje. Eu agradeço demais. Palmas, palmas, palmas. Aplauso, muito aplauso para vocês. Obrigada por virem aqui hoje, compartilhar tanta experiência linda. E aqui a gente está com muitas mensagens, né? Obrigada, Maralice, Deise, Leina, por fazer parte das vidas de todos nós, aqui da Júnia, que ficou quietinha aí, não quis falar diretamente, né, Júnia? Sempre conosco também, nos prestigiando. A Rose, que teve que sair, sempre agradecida às oportunidades que o Concol oferece, né? Gratidão por mais essa tarde de aprendizado. Posso dizer que, para mim, na universidade, o Concol tem sido, desde o Educon em 2007, um divisor de águas que tem efeitos maravilhosos para a minha vida profissional. Os efeitos não cessam de acontecer e, como disse Deise, dias melhores virão, né? O Marco Túlio, que ligou a câmera aí agora, é um Educonler novo, né? Recente. E está conosco aí firme, é muito bom estar com essa turma aí. A Rosalva está aí de câmera fechada, mas é uma das que também está lá do tempo do início do Educon, junto com a Bernadette, né? A Tânia, a Cinélia, que ficaram aí. Eu agradeço por ficarem conosco até agora. E a Márcia também, Antigona, que está conosco há tanto tempo, já fez tanto conosco aqui, apresentou trabalhos em congresso, enfim. Olha, é uma alegria esse nosso programa. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a Laquese, que já é de noitão lá, né? Não sei quantas horas aí na Inglaterra. 15 para as 8. Ah, então. E o Harry é 1 hora a menos, né? Ou 2? É 2. 2. É 2 horas. Então, agradeço a vocês por se disporem a estar conosco hoje à tarde. A Deise, que mais uma vez veio aqui nos prestigiar, porque toda hora a gente tem que trazer a Deise, afinal. Ela é parte dessa história. Figurinha carimbada.
Eu que agradeço a você pelo convite, a Lena também, né, os monitores e os meus parceiros hoje, né, de conversa aqui, o Alisson, o Henry e a Laquesis, muito feliz em ver vocês, mesmo que virtualmente. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve aí, ou aqui em Belo Horizonte, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, né? O Henry está onde? Onde você está morando? Kansas, the University of Kansas? Kansas. Uau! University of Kansas, Uau. ok. Não conheço lá Near ainda, Kansas não há City. oportunidade. A Cinélia abriu a câmera. Desculpa, vai, Deise. Não, muito feliz aí de ver vocês trilhando os caminhos, né, diferentes e bem positivos na vida profissional aí de vocês, acadêmica, e compartilhando com a gente, né? Eu acho que esse espaço, né, que a gente possa ter relatos inspiradores, né, faz bem para a vida, né, faz bem para a gente sonhar, que eu acho que a gente tem sempre que sonhar, né, sem sonhos a gente não vale a pena viver, né, então a gente tem que sonhar em ter... Sobretudo agora, né, Deise? Precisamos Sim, sonhar demais. sempre. Meu Sempre, Deus, nós estamos sonhando. A gente tem que essa sempre que vida sonhar. mude aqui. Tem que sonhar e agir também, né? E eu acho que o legal aqui é a gente ver que a gente tem não só sonhado, mas, né, um exemplo aqui hoje, né, sonhado e agido para que as coisas acontecessem, né? E vão continuar a acontecer, sim. Coisas boas também, né? Nos que está no nosso alcance, né? Mas tem muita coisa que está no nosso alcance. Então, obrigada pela oportunidade mais uma vez, muito sucesso, né? Vida longa ao Interfaces e seus projetos. Vida longa a todos nós. Obrigada. E ao INSF, em breve eu vou trazer outras novidades da rede SF Andifes. Espero que o ano que vem a gente possa trazer umas novidades para vocês aqui, tá bom? Oba! Aceito. Um abraço a todos. Bom final de semana. Vocês também. Tchau. 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 Tchau, tchau. O pessoal pode parar de gravar aí. Você não tem que ficar cortando muita coisa.